Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no espaço público português há certamente entrevistas que surgem surpreendentes. Entrevistas em que protagonistas com responsabilidades diretas na atual situação do país proferem declarações que, no mínimo, podem ser lidas como bizarras. E foi assim mesmo que apareceu a entrevista do principal rosto do FMI em Portugal, o mesmo Abebe Selassie, que defendeu no memorando a subida do IVA na eletricidade, vem agora mostrar-se desapontado com o facto dos preços da energia elétrica não terem descido conforme o que esperava. É importante ter presente qual é a história recente no setor da eletricidade. Há quase 2 anos, PSD e CDS chegavam ao governo dizendo-se absolutamente determinados em combater as rendas excessivas garantidas a diferentes setores, em particular na energia, e afirmando-se incansáveis na libertação da economia de custos acrescidos e no relançamento de setores de bens transacionáveis. Hoje, 2 anos passados, e para usar um termo que recentemente voltou a estar na moda, os resultados da narrativa da direita estão à vista. Os portugueses sofreram, enquanto todos os salários foram descendo, a segunda maior subida do preço da luz no espaço europeu. Desde o primeiro semestre de 2011, para as famílias, os custos da eletricidade subiram 25%. O que se passou, portanto, no setor da eletricidade é elucidativo da política do Governo e da Troika. Privatizações, obviamente, aumento de impostos brutal e manutenção de rendas garantidas aos privados, que para o Governo todos os contratos com os privados são sagrados, menos os contratos que garantem o direito ao salário e às pensões, esses sim, são letra morta. É público que um memorando de entendimento assinado em 2011 previa o aumento da taxa do IVA sobre a eletricidade. O Governo, como aliás afirmou, foi, no entanto, além do imposto pela Troika. Resolveu entender que a eletricidade não é um bem essencial e nem ficou pela taxa intermédia. Saltou diretamente para a taxa máxima de IVA e por isso as famílias viram as suas faturas de eletricidade subir não 7%, mas sim 17% de um mês para o outro. Este aumento brutal da taxa de IVA não foi compensado pelo anunciado ataque às rendas garantidas da EDP e da produção. Aliás, é bom lembrar que a primeira baixa no Executivo e no Governo foi exatamente sobre esta matéria. E não foi por acaso. No exato momento em que Henrique Borges, então Secretário de Estado da Energia, se pronunciou contra as rendas excessivas garantidas à EDP e à produção, saiu do Governo. Porque bem sabemos, quem se mete com o Dr. Catroga, com o Dr. António Mexia e com a EDP, leva. Já com o novo Secretário de Estado, o Governo anunciou os resultados de uma renegociação no setor energético. 2.080 milhões de euros até 2030. A montanha pariu um rato. Ao longo de 18 anos, o Governo conseguiu uma suposta redução de 115 milhões de euros ao ano. Mas nem isso verdadeiramente, porque ao estender a duração das rendas no tempo, o único resultado palpável foi garantir para a EDP mais tempo e mais dinheiro. É por isso que não há melhor testemunho do falhanço do Governo que o comunicado que a própria EDP fez aos seus acionistas e ao mercado, e cito: o impacto económico-financeiro para o grupo da EDP corresponde aproximadamente a 1% do EBITDA, ou seja, da rentabilidade. Corte de 1% para a EDP, aumento de 25% para as famílias. Tenho, portanto, a certeza, senhoras e senhores deputados do PSD e do CDS, que ainda têm o tupete de falar na justa distribuição dos sacrifícios. Tudo isto seria ridículo se não fosse trágico. Há hoje a multiplicação de famílias a braços com dívidas crescentes no serviço de distribuição da energia. Famílias a quem a EDP já cortou o serviço. Idosos a viver à luz de velas. Empresas estranguladas pela fatura energética. E todos se perguntam o que são aqueles custos acrescidos que pagam todos os meses na fatura com fórmulas estranhas e opacas, CIEGs, SMECs, CAIs. Todas estas siglas se referem a pagamentos e custos inexplicáveis. Nos CIEGs está presente o chamado déficit tarifário, que nasceu subitamente na política portuguesa, quase de geração espontânea, a partir de 2006. Os chamados SMECs, contratos de manutenção de equilíbrio contratual,
foram criados por António Mexia. António Mexia, que saiu da EDP para ir para o Governo, onde, enquanto o Ministro de Santana Lopes, negociou estes contratos e depois regressou à EDP. Bom, estes contratos garantem à EDP, segundo os cálculos da ERSE, 441 milhões de euros só este ano. Na cogeração temos esta situação inexplicável. O produtor ganha se vender a energia que produz e ir ao mercado buscar aquela que consome, porque o preço que lhe é garantido na produção está acima do preço de venda em mercado. Deve ser certamente o mercado a funcionar no seu esplendor, dirão os partidos da maioria. E porquê? Bom, usemos aqui a explicação de Luís Pisco, jurista da DECO, Associação de Defesa dos Consumidores, que fala de custos políticos e lembra aquilo que é o essencial. A EDP foi sujeita a sucessivas fases de privatização e foi preciso, e vou citá-lo, manter a pílula dourada para os compradores. É, portanto, aqui que a narrativa do Governo colapsa. O Governo manteve custos abusivos e impôs novos custos às famílias e à economia, a tal economia dos bens transacionáveis, em nome da manutenção das rendas garantidas à EDP e da proteção dos seus interesses privados. Na maior crise da nossa história, com uma contração brutal do produto e do emprego, tem a EDP lucros acima de 1.000 milhões de euros. É uma coisa certa, senhoras e senhores deputados, claramente a EDP vive acima das nossas possibilidades. Mantém rendas garantidas que são sufocantes para toda a estrutura social e económica do país. Termino, Sr. Presidente. Mantém a ficção de que há um déficit tarifário que existe por causa do processo de privatização. E quem diria, as privatizações não libertam a economia nem reduzem custos de produção. Pelo contrário, colocam setores estratégicos para o futuro coletivo nas mãos de privados, garantindo rendas eternas que vão expoliando famílias e empresas. Para quem tem avaliado o desempenho do Governo e o desempenho no memorando, com 70% das reformas estruturais já implementadas por este Governo, Sr. Selassie, estamos conversados sobre reformas estruturais. Muito obrigado. Senhora